Segunda-feira, dia 29 de novembro, 4 horas da manhã, o Senhor me acorda e não me deixa mais dormir. O Papai do céu, nosso Deus, me chama para mostrar coisas que eu não queria e nem quero ver, saber de coisas que eu não queria e nem gostaria de saber, mas Ele me chama às 4 da manhã e me tira o sono, e me tira a paz, e me tira a tranquilidade. Uma coisa é quando nós temos o propósito de levantar de madrugada para buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para interceder junto a Deus em relação a algumas coisas. Outra coisa completamente diferente é quando o Senhor te chama de madrugada para falar contigo, para te revelar coisas que tu não gostaria de saber. Às vezes eu vejo pessoas se levantando como profetas e buscando revelações daquilo que está escondido, mas buscando ela de formas erradas, né? Através de perguntar para um, para outro, e aí fica sabendo sobre a vida dos outros, o secreto, o escondido dos outros, através das conversas. Outra coisa é quando Deus levanta um homem, uma mulher de Deus, para lhe mostrar o escondido. E quase sempre esses homens, essas mulheres, eles recuam. Eles não querem saber disso, eles não querem se envolver nisto. Você vai olhar na Bíblia Sagrada e você vai ver que a maioria dos profetas, eles não queriam ser profetas. Bom é quando o profeta tem um rei e um sumo sacerdote que está do lado dele e vai apoiá-lo naquilo em que ele falar em nome do Senhor. Agora, a pior coisa que tem é quando o povo é rebelde, o sumo sacerdote não está em conformidade com a vontade de Deus e nem o rei. Aí as coisas se complicam. Aí os profetas correm para as cavernas para se esconder. E na segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, 4 horas da madrugada, Deus me levanta para me revelar coisas que eu não queria saber. É complicado. E aí você tem que ter a maturidade para absorver as coisas que estão sendo mostradas a ti, para que isso não venha amargurar o teu coração, não venha tirar. Em Ezequiel capítulo 3, eu estava lendo aqui o chamado de Ezequiel, e lá no versículo 14, depois que Deus mostra algumas coisas para ele, no versículo 15, no 14 diz assim: então o Espírito elevou-me, tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Aviv, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. O versículo 14 diz que o espírito dele estava cheio de amargura e de ira. Uma coisa é Deus tornar nós com um espírito obstinado. É um espírito que vai falar o que tem que ser falado, vai dizer o que tem que ser dito, mas com amor. Uma coisa é você ter um espírito obstinado para fazer a vontade de Deus. Outra coisa é você ter um coração obstinado, endurecido pela amargura e pela raiva. Não é fácil conhecer algumas coisas.
nem queira buscar revelações, conhecimentos profundos a respeito de certas coisas que estão acontecendo. Porque se nós não tivermos maturidade para lidar com isso, nós provavelmente vamos nos amargurar, vamos nos irar, e aí poderemos não só botar muitos pequenos de Jesus, muitos que Deus está chamando para conversão genuína, botar eles a correr, desistirem da salvação, desistirem da igreja, desistirem de Jesus, como também a nós nos perdermos no ódio e na amargura. A palavra de Deus que me vem agora, pensando sobre isso, está lá em Apocalipse, uma das cartas às igrejas, que diz que fala a respeito de alguém que perde o amor. Alguém que está lidando com algumas situações que causam amargura, que causam ira, e essa pessoa, por mais dedicada que seja na palavra, ela se perde nisso. Estou procurando aqui no livro de Apocalipse, quero ver se eu acho aqui rapidinho, para mim me firmar na palavra do Senhor. Onde que está aqui? Glórias a Deus, aleluia. Eu acho que lá é onde diz, onde perde o primeiro amor, né? Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Uma palavra bem conhecida, né? Mas quando ela vem assim, de repente, e eu não quero dizer algo segundo aqui o meu entendimento, né? Aqui está. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, a igreja abençoada, né? Lembra ali das cartas aos Éfesos, né? Efésios. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, diz o Senhor, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quando você era humilde, quando você andava no amor. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa eu tenho a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Como é difícil quando Deus nos revela algumas coisas escondidas na vida de outras pessoas. Isso mexe com a gente. Você já imaginou se Deus revelasse para ti que aquele que Deus mandou tu escolher para ser ministro
na tua igreja, e Deus mandou tu colocar ele como tesoureiro, para lidar com as finanças. Mas Deus revelasse para você que ele também seria o Judas, o traidor, aquele que ia te trair. Como é que você ia lidar com essa revelação e trazer para perto de ti esse tipo de pessoa? Como é que você lidaria se você tivesse a revelação de, estando no lugar do Senhor Jesus, tendo a revelação de que em algum momento você seria sacrificado, você seria o sacrifício agradável ao Senhor. E que para você não teria a oportunidade que Abraão teve quando foi sacrificar o seu filho e Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaque. Imagine você saber, que é o caso do Senhor Jesus, você saber que é você o sacrifício e que não há escapatória e que Deus não vai providenciar outro sacrifício no teu lugar. E você tem que lidar com esta revelação. Imagine você saber, através de uma revelação de Deus, as pessoas rebeldes com quem você está lidando, um rei rebelde, um sumo sacerdote rebelde, lideranças religiosas rebeldes, e Deus revela o profundo escondido que se passa no coração, na mente de cada um deles, e você tem que aprender a lidar com essas realidades, com essas verdades, sem se contaminar, sem ficar com o coração endurecido de ódio, de rancor, de raiva, de amargura. Imagine isso. Lembra quando João e o irmão dele desejaram descer fogo dos céus e queimar aquelas pessoas que não quiseram receber Jesus? Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são? É difícil lidar com revelações. Não queira você buscar revelações em Deus. Não queira você ser escolhido por Deus para receber revelações que vão mexer com o teu coração e com a tua mente. Aqui, na carta apocalíptica ao anjo da igreja em Éfeso, aqui há uma situação em que ele está lidando com rebeldes. E ele, por causa disso, está perdendo a essência que é o amor. Está perdendo isso. E aí o Senhor tem que chamar a atenção dele. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, é complicado lidar com revelações. É complicado nós estarmos numa posição de ter que lidar com aquilo que Deus nos mostra. Não é bom você ver certas coisas. Não é bom você saber de certas coisas. Não é bom você buscar Deus para que Deus te revele certas coisas, porque você pode se perder nisso. Você pode usar a espada de uma forma errada, e aquele que fere com a espada vai ser ferido pela espada. Aquele que não sabe lidar com a revelação, ele pode ter, em vez de ter um rosto obstinado para lidar com rebeldes, com amor, o coração dele vai ficar obstinado de ódio, de amargura e de rancor. Eu não gostaria de ter sido acordado segunda-feira às 4 horas da manhã, ter perdido o sono e ficar vendo coisas que eu não queria ver e ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir. Descobrir que às vezes a gente está pensando com alguém aparentemente espiritual e na verdade ainda há muita carne. Ainda há muita carne.
É muito complicado. E aí a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar para que, lidando com isso, com essas revelações e tratando com algumas pessoas para mostrar o caminho que elas devem seguir e não devem sair, e a gente correr o risco de se perder no caminho, porque tu tá lidando com rebeldes, tu tá lidando com pessoas obstinadas, mas não obstinadas na direção de Deus, obstinadas naquilo que elas pensam que é de Deus. O amor é o vínculo da perfeição. Por amor, Deus nos deu o seu Filho. Jesus foi dado para que a gente não se perca. Eu compartilho esse vídeo com você, até mesmo para deixar como registro. Eu aproveito as minhas postagens, eu aproveito os meus vídeos que eu posto na internet, com todo cuidado para não atacar ninguém, para não agredir ninguém, para não usar os vídeos e as mensagens que eu boto para uma indireta para alguém, mas para marcar uma data, marcar aquelas coisas que Deus tem me dado para falar. Eu não queria ser acordado às 4 horas da madrugada. Sinceramente, eu não sou uma pessoa que busca Deus de madrugada. Eu procuro estar toda hora ligado ao Senhor, em todo o tempo. Porque é quando eu não estou falando com Ele é que eu recebo as revelações. A Bíblia diz que é bom que o homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós temos muito mais, às vezes, pronto para falar, para estar orando, e às vezes a gente ora tanto, e eu não sou contra a oração, a gente ora tanto que às vezes deixa de ouvir aquilo que Deus está falando. E quando Deus fala, a gente interpreta de uma forma errada. Revelações de Deus não é para qualquer um. Revelações de Deus tem que ser para pessoas que têm maturidade para lidar com as revelações, porque Deus vai revelar coisas erradas, coisas feias que as pessoas estão fazendo. E você vai ter que ter amor para lidar com isso. Vai ter que ter sabedoria para lidar com isso. Você vai ter que ter paciência para lidar com isso. Você vai ter que ter cuidado para não machucar as pessoas. Você vai ter cuidado de não usar os 2 chifrezinhos, né, poder e autoridade, para estar escorneando as pessoas para fora da igreja, para fora do reino, para fora da salvação, para longe de Jesus. Porque você corre o risco também de perder a salvação por causa disso. 1 Timóteo capítulo 4, parece que é 4 ou 5. Deixa eu lá para encerrar aqui. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Onde está? Vai ser 5. 5. 1 Timóteo. Será que é 1 Timóteo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar com esta palavra. Oh, Jesus amado. Eu não quero saber. Eu não quero esses tipos de coisas. Mas como é difícil quando você não tem escolha. Você não tem escolha. Quando você deseja que Deus escolha outras pessoas para revelar o que Ele tem. Eu não estou achando aqui agora. Mas é uma palavra que está em 1 Timóteo, ao jovem discípulo e agora líder. O Espírito Santo está falando com Timóteo e diz que ele tem que ter cuidado. Cuidado para lidar com as pessoas e consigo mesmo. Que ele tem que ter cuidado, porque para que ele não bota algumas pessoas a se perderem
e para que ele também não se perca. Porque a espada, a palavra, ela é de dois gumes. Ela corta tanto para frente quanto para trás. Ela corta quem tu está falando e ela corta quem fala. Eu deixo esse vídeo registrado e durante o dia eu fui entender por que Deus tinha me acordado aquela madrugada. Porque Deus me acordou ontem, dia 29 de novembro de 2021, às 4 horas da manhã. Eu entendi. E agora, eu tenho que lidar com isso. E agora, eu tenho que ter todo o cuidado para lidar com isso. Para não botar ninguém a correr. E para mim também não perder a minha salvação. Que Deus te abençoe com esta palavra. Não é nenhuma indireta para ninguém. É algo que eu quero botar para fora e eu quero deixar registrado aqui esta data. Porque eu sei que a partir desta data, algumas coisas vão começar a acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os olhos daquele que tem que estar com os olhos abertos. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os olhos daquele que tem que ver de quem ele está acercado. Eu tenho certeza de que Deus vai abrir os olhos daquele que tem a responsabilidade de saber dosar as coisas, de entender que Deus quer que ninguém se perca. Que Deus te abençoe. E abençoe a mim também. Em nome de Jesus.